Amém, louvado seja Deus, cumprimento a todos os irmãos com a paz e a graça de Jesus, aqui quem fala é o pastor Diego, e nós estamos aqui agora entrando no ar com o programa Conversa Bíblica. Eu saúdo a todos com a paz e a graça e quero pedir a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que agora está conosco aí na sintonia, por gentileza, você nos mande um retorno para saber aqui nos comentários se você está me escutando bem, se você está me vendo bem, tá bom? Eu preciso aí da sua ajuda, preciso aí do seu apoio para que você me diga sempre nos comentários se você está escutando o áudio bom, tá ok? E também a minha imagem. Eu quero então aqui já cumprimentar, inclusive, alguns irmãos que já chegaram aqui conosco, aqui na aba de comentários. Nós temos aqui a irmã Ione Vasconcelos, que já está aqui conosco, lá do Maracanaú. Pai do Senhor, irmã Ione, Deus abençoe. A irmã Luan Batista, manda da paz do Senhor, meus irmãos, estamos juntos novamente. A irmã Edna Fernandes, Pai do Senhor Jesus. A irmã Josefa, lá do Piauí, conosco, Pai do Senhor. Irmão Jebson também, Pai do Senhor, irmão Jebson, Deus abençoe. Quem mais aqui conosco? A irmã Ivaneuda também, Pai do Senhor, irmã Ivaneuda, Deus abençoe. Irmã Maria Silva, também conosco, Pai do Senhor. Irmã Joana, Pai do Senhor, irmã Joana, irmão Marcelo, a gente está ouvindo e vendo bem. Glória a Deus por isso. Irmão Fredson, também lá de Itaintiga, nos escutando. Glória a Deus. Irmão Fernando Ferreira, da nossa congregação da Moriá, do Garrote. Pai do Senhor, Deus abençoe, viu? Quem mais aqui? A irmã Lúcia. Pai do Senhor, irmã Lúcia, Deus abençoe. Obrigado, dizendo que o som tá bom. A irmã Marleide também. Pai do Senhor, irmã Marleuda, Deus abençoe. E a irmã Rosália também já está conosco, né, irmã Rosália? Saiu correndo da igreja, hein? Já está aqui com a gente na sintonia. Meus queridos, sejam bem-vindos. Já estamos com 13 pessoas online aqui, tá bom? Não esqueça de divulgar nos seus grupos, né? Mande novamente dizendo, olha, já começou o programa Conversa Bíblica, já estamos ao vivo. Eu mesmo aqui já estou também republicando também aqui o link na nossa lista de transmissão aqui da rádio. Talvez você até receba, não precisa abrir, tá bom? Eu estou só remandando aqui para poder lembrar os irmãos, dizendo que a gente já está ao vivo aqui também. Estou botando aqui no meu link aqui do WhatsApp, tá bom? Então, meus irmãos, é uma alegria tê-los novamente conosco nessa noite. Hoje o nosso tema é falando sobre a natureza e a imortalidade da alma. Não esqueça que nós vamos estar aqui também da mesma forma, colocando, né, as perguntas, né, que forem colocadas, tá certo? Não se preocupe que a gente vai estar colocando na medida do possível. O mestre Henrique também já está presente conosco, ele já vai entrar no ar, e eu quero fazer uma oração inicial, agradecendo ao Senhor, dando início a esse programa. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, meu Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por mais um domingo na tua presença. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia que é grande sobre as nossas vidas. Meu Deus, esperamos novamente que nós, abrindo a Sagrada Escritura, a tua palavra, possamos crescer mais na graça e no entendimento do Senhor Jesus. Que, meu Deus, todos que aqui agora se encontram, e os que ainda vão chegar durante essa transmissão, sejam ricamente abençoados. Tua palavra é o centro deste programa. Que todas as verdades espirituais hoje aqui anunciadas e pregadas nos elevem a uma vida espiritual mais madura, mais compromissada contigo, uma vida de mais trabalho no Evangelho. Oh, Deus querido, usa-nos como teu povo, usa-nos como instrumentos de tua glória. Oramos também pela vida do mestre Henrique, Senhor, conosco nessa noite, para que o Senhor use conforme agrado da tua vontade, continuando a lhe dar entendimento e sabedoria, Pai. Ó Deus querido e santo, te entregamos então esse estudo dessa noite em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vou colocar agora aqui o mestre Henrique no ar, para aparecer aqui conosco na tela. Paz e graça, mestre Henrique, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, os amados irmãos que nos acompanham, e mais uma vez pedir ao Espírito Santo que nos guie nesse estudo e nos dê da sua graça para compreendermos a sua palavra de maneira correta. Mas o motivo de satisfação está aqui novamente para compartilhar com os irmãos da santa palavra de Deus, sem arranjo, sem conjectura humana, na simplicidade do Evangelho. Maravilha, que bom. Meus queridos, só lembrando a vocês, nós durante esse período, nós estamos no 4º programa hoje, falando sobre questão de
existência do inferno, imortalidade da alma. Passamos 3 programas mais focando nessa questão também da existência do inferno, as definições, né, a questão do inferno, a questão também do lago de fogo. Abordamos também sobre a questão do seio de Abraão. Houveram muitas abordagens, né? Os programas foram se prolongando na medida que nós vimos a grandeza e a riqueza, né, do conteúdo, que tivemos programas que chegaram às 2 horas, teve um programa que chegou a 2 horas e meia quase de duração, e hoje nós estamos querendo assim, tentar sintetizar um pouco mais. Vamos tentar realmente estourar em no máximo 1 hora e meia de programa, também tendo em vista para que a maioria dos irmãos fiquem conosco até o final da transmissão. Nós, no pico da nossa transmissão, quando estamos em 20 minutos, 30 minutos, nós chegamos a uma média de 40 irmãos online. Mas quando a gente ultrapassa, né, 1 hora e meia, 1 hora e 45, já chegando às 2 horas de programa, ou seja, já chegando a quase 11 horas da noite, muitos irmãos já estão cansados, precisam dormir, ou os que são pais têm que colocar suas crianças para dormir, né? Quem tem criança pequena. Então, nós vamos tentar hoje ser mais sintéticos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Você que está entrando agora, tá? Vocês podem fazer perguntas à vontade, só que as perguntas serão respondidas apenas no final. Vamos tentar hoje experimentar essa nova forma, tá bom? De andamento do programa, onde você pode fazer perguntas no decorrer da ministração, mas nós vamos focar em, primeiro, fazer toda a exibição do conteúdo bíblico, toda a exibição dos slides, e ao término, a gente faz a sessão só de perguntas e respostas. Nós queremos tentar, com esse método, sermos mais práticos, ser mais didáticos e tentarmos, né, sermos mais sintéticos também na questão do programa. Então, novamente repetindo, façam perguntas à vontade, escrevam nos comentários essas perguntas aí, para que elas fiquem registradas. Eu vou aqui selecionando, tá bom? E quando chegar no final do programa, a gente faz só perguntas e respostas. Vamos experimentar hoje esse método para ver se a gente consegue ter o maior aproveitamento didático de ensino da Escritura, tá bom? Pois amém. Então eu vou colocar agora aqui os slides na tela. Esse é o primeiro slide do nosso tema hoje, imortalidade e a natureza e a imortalidade da alma, tá bom? E vou deixar agora o mestre Henrique à vontade para agora explicar o conteúdo. Fique à vontade, mestre Henrique. Amém. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria fazer a seguinte observação. É interessante que esses estudos tenham para você, meu amado irmão que acompanha, um resultado prático. O nosso objetivo aqui não é apenas passar para a sua mente um conteúdo teológico. O nosso objetivo vai além disso. Nós pretendemos que você apreenda o conteúdo bíblico e ele tenha um efeito prático na sua vida. Por exemplo, no estudo de hoje, onde nós iremos aprender sobre a natureza da alma e do espírito, a estrutura humana. De que maneira você pode aplicar isso na sua vida? Em um evangelismo, em uma melhor compreensão da sua condição em relação a Cristo? Enfim, é preciso que você absorva esse conteúdo e ele se transforme num resultado prático, não somente letra morta. Porque o nosso objetivo, repito, é atingir o seu coração para que você possa, por meio desses encontros, crescer espiritualmente. Não seria interessante para nós você entrar no programa conosco, interagir e você sair do mesmo jeito. É preciso que haja algo de novo agregado à tua vida depois que terminar o programa. Então, é essa observação que eu quero fazer, acho de relevância, porque o conhecimento bíblico ele só tem sentido se tiver um efeito prático. Tiago mesmo diz que nós não devemos ser ouvintes esquecidos. Nós temos que ouvir, aprender e transformar isso em algum resultado prático para a nossa vivência. Feita essa observação, eu já digo de antemão que esse assunto da alma nós terminaremos domingo. Hoje, eu ainda não entrarei na questão da imortalidade, mostrando pela Bíblia que a alma e o espírito subsistem à morte do corpo. Hoje eu quero preparar o terreno para este assunto, mostrando o que é a alma, o que é o espírito, qual a função de ambos na estrutura humana. E aí você entendendo isso,
estará pronto para compreender no próximo domingo acerca da imortalidade e do fim, tanto do ímpio como do crente em relação à eternidade. Então, nós vamos começar o assunto de hoje já definindo os conceitos. É preciso que você primeiro entenda o que é o conceito de alma na Bíblia e o que é o conceito de espírito na Bíblia. Eu ressalvo que na filosofia, o conceito de alma e o conceito de espírito difere um pouco do conceito da escritura. Então, nós não vamos entrar em definições filosóficas do que seja alma ou espírito. Nós vamos nos deter tão somente na definição bíblica. E aí, no primeiro slide, eu coloquei para acompanharmos qual o conceito, de maneira bem simples e sintética, do que a Bíblia considera alma e espírito. A palavra alma, ela tem como termo equivalente no hebraico a palavra nefesh, e no grego, psique. Ambas as palavras vão significar o que está colocado aí, ser, vida ou criatura. Em outras palavras, a palavra alma, tanto no hebraico do Antigo Testamento como no grego do Novo Testamento, tem significados variados. Vai depender do contexto em que a palavra alma estiver sendo empregada. Nós veremos mais adiante, de maneira clara, a palavra alma sendo aplicada de diversas maneiras. No entanto, há uma definição original e essencial do que seja a alma humana. Já a palavra espírito se deriva da palavra pneuma, em grego, e ruá, no hebraico. E a palavra espírito também tem um significado lato, assim como a palavra alma. Por exemplo, a palavra espírito pode significar respiração, sopro, vulto, seres espirituais. Pode se referir a um estado de coragem e de vigor, quando Paulo diz, por exemplo, para Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem e vigor. Ali a palavra espírito está sendo utilizada num sentido bem específico. Portanto, é preciso que você entenda primeiramente exatamente isso. Tanto a palavra alma como a palavra espírito, na Bíblia, terão aplicações diversas. E nós só entenderemos bem a aplicação de ambas as palavras se entendermos o contexto. É por essa razão, por exemplo, que as testemunhas de Jeová e os adventistas, que entendem a alma e o espírito diferente de como nós entendemos, escorregam, porque eles apresentam apenas um sentido da palavra alma, quando eles afirmam, por exemplo, que alma significa o ser humano como um todo, que o homem não tem uma alma, que o homem é uma alma. E aí eles se amarram a apenas um significado da palavra e fecham nisso. Da mesma forma, os adventistas, quando vão falar do espírito humano, eles afirmam que nada mais é do que apenas o sopro, a respiração que se vai com a morte do corpo, colocando assim o espírito humano como algo impessoal, simplesmente a respiração que sustenta o nosso organismo. Então, eles estão colocando as palavras no sentido apenas unilateral, esquecendo-se de que a palavra alma e espírito ela pode ser aplicada em vários sentidos, e aí, dependendo do contexto, vamos entender em qual sentido as palavras estão sendo usadas. Então, está aí o conceito de alma e espírito, e agora nós vamos passar para compreender de maneira mais detalhada do que se trata a alma, do que se trata o espírito dentro da estrutura humana, de acordo com a palavra de Deus. Se tiver algum acréscimo, pastor Diego, ao que eu disse, antes que eu vá para o próximo slide. Não, tranquilo. É só lembrar que nessa introdução também é de que realmente nós precisamos nunca ter aquela visão, né, apenas de um lado, de enxergar que uma palavra na Bíblia sempre terá apenas um único significado. Nós precisamos realmente sempre nos em conta da questão do contexto, né? Muitas heresias, muitas má interpretações da Bíblia são também decorrentes, né, de apenas tentar compreender uma palavra à luz de um único significado. Então, essa introdução, até mostrando essas outras aplicações,
desses termos para alma e espírito também são fundamentais para ajudar a gente. Então tá ótimo, a gente pode seguir. Então vamos aqui definir da Bíblia o que é alma e o que é espírito. Então, acompanhe aí a leitura comigo e a explicação no segundo slide. O homem possui uma parte interior, intangível e imortal. Essa parte interior, intangível e imortal, ela é formada pela alma e pelo espírito. Em contrapartida, o homem possui também uma parte material, corruptível e mortal, que é exatamente o seu corpo. Em outras palavras, a Bíblia apresenta o ser humano com a seguinte estrutura. Ele possui uma parte interna, essa parte interna é imaterial, imortal e intangível, que é o espírito e a alma, e uma parte externa, que é o seu corpo. É esta parte interna que é material, mortal e corruptível. O texto de 2 Coríntios 4,16 sinaliza exatamente isso acerca dessa estrutura humana, uma física e uma imaterial. O texto diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Veja que Paulo aqui está falando de um homem exterior que se corrompe, e ele se refere ao corpo, e de um homem interior que não se corrompe. E aí ele está se referindo exatamente à alma e o espírito que se renova dia a dia, no caso do crente, principalmente o espírito que está vivificado. Em Romanos 7:22, Paulo retoma essa nova questão, essa questão novamente, e diz: porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Ora, que homem interior é esse? Se existe o homem interior, existe o homem exterior. O homem interior é formado exatamente pela alma e pelo espírito. Qual é a conclusão que nós tiramos dessa afirmação? A seguinte: nós, seres humanos, somos um todo formado por partes. Ou seja, temos um corpo, que é o homem exterior, e uma alma e espírito que formam o homem interior. O entendimento disso que eu estou falando é fundamental para que nós possamos entender qual a função da alma, qual a função do espírito e qual a função do corpo. Já que nós temos uma parte externa, que é o corpo, e uma parte interna, que é formada pela alma e pelo espírito. Portanto, a expressão bíblica homem interior está apontando para a alma e para o espírito, parte imaterial, imortal, intangível. Já o homem exterior se refere ao nosso corpo, que é a parte mortal, tangível e corruptível. Amém, pastor Diego? Algum acréscimo ao que eu disse? Alguma consideração para a gente seguir? Tranquilo, está ótimo. Podemos continuar. Amém. Então vamos para o próximo slide. Ok. Pronto. Entendido isso, agora nós vamos compreender qual a estrutura que forma o ser humano. Então, no slide anterior, eu identifiquei 3 partes que formam esse todo que é o homem: a alma, o espírito e o corpo. E a partir de agora nós vamos exatamente aprofundar a função de cada parte que forma o todo. Então essa tripartite forma o ser humano como um todo. Um ser que, por ser feito à imagem e à semelhança de Deus, é, segundo a sua semelhança, que é triuna. Deixa eu explicar isso daqui que é muito interessante. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. São 2 coisas distintas. A imagem de Deus no homem se refere ao aspecto moral. Deus colocou na consciência de cada ser humano um selo da moralidade. Por isso que o homem, em qualquer parte do universo que ele estiver, ele vai intuir acerca de aspectos morais, porque Deus colocou essa impressão em sua consciência. Essa é a imagem de Deus. Mas a Bíblia diz que nós também fomos feitos à semelhança de Deus. A semelhança aponta para uma estrutura. Por exemplo, quando a Bíblia Sagrada diz
que Adão teve um filho à sua semelhança, está querendo dizer que aquele filho parecia com a estrutura de Adão. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que nós temos a semelhança de Deus, é porque tem algo em nós, na nossa estrutura, que nos assemelha a Deus. E o que é que nós temos que nos assemelha a Deus? Exatamente o fato de que, assim como Deus é triuno, nós fomos feitos à imagem desse Deus triuno, ou seja, formado pelo corpo, pela alma e pelo espírito, que, embora sejam distintos, formam um só ser, que é o homem. Por isso que o homem é tricotômico, porque ele foi feito à imagem de um Deus que é triuno. Por isso, imprimiu em nós a sua imagem. No texto aí de 1 Tessalonicenses 5:23, vai mostrar exatamente isso que eu estou acabando de afirmar. Aqui, a Bíblia vai ensinar como é formada a nossa estrutura. E, sem sombra de dúvidas, nós não somos dicotômicos, como afirmam alguns. Nós somos tricotômicos, como afirma a Bíblia. Veja o que é que diz o texto sagrado. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o homem, sem sombra de dúvidas, é tricotômico, feito à imagem e semelhança de Deus. Interessante que nesse texto aí, de 1 Tessalonicenses 5:23, se o homem não fosse tricotômico, bastava Paulo dizer, e o Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e corpo, já que alma e espírito seria a mesma coisa. Ou ele poderia, então, substituir espírito por alma e dizer que Deus santifique a vossa alma e o vosso corpo. A pergunta que eu faço é, por que ele falar de 3 elementos que formam o homem, se o homem tivesse apenas 2 elementos que o formasse? Por exemplo, espírito e corpo ou alma e espírito? Ele faz questão de apontar os 3, e de maneira distinta, pois ele diz, todo o vosso espírito e alma e corpo, apontando de maneira clara e objetiva que o homem é formado por 3 partes. Portanto, o homem é tricotômico, sendo assim, há uma distinção entre espírito e alma. Entenda o que eu vou dizer agora. Nós, seres humanos, temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós não podemos confundir a nossa alma com o nosso espírito como se fosse a mesma coisa, porque são distintas. Muito embora a nossa alma e o nosso espírito estejam inseparáveis, tanto dentro como fora do corpo, elas exercem funções diferentes. Portanto, nós não podemos confundir o espírito com a alma. São distintos um do outro, muito embora formem o nosso homem interior. Hebreus 4:12, que é o texto que se segue, mostra claramente que a alma e o espírito não são a mesma coisa. Veja o que é que diz o texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que coisa clara está dizendo aqui a palavra de Deus. A alma e o espírito possuem um elemento que o distingue, mas ele é tão imperceptível, ou melhor, imperceptível para o ser humano, que somente a palavra de Deus, que é mais cortante do que uma espada qualquer de 2 gumes, pode chegar até essa divisão. Assim como também ela seria capaz de chegar à divisão da medula e dos ossos. Isso deixa claro que Paulo está a nos ensinar que há sim uma separação entre espírito e alma no que tange a função. Assim como há uma separação, mesmo que tênue, entre a medula e as juntas no nosso organismo. Portanto, a questão fica da seguinte maneira.
somos tricotômicos, temos um corpo, uma alma e um espírito, e essa alma e esse espírito não são a mesma coisa, muito embora estejam inseparáveis, tanto dentro como fora do corpo. O que nós vamos entender a partir de agora é exatamente qual a função da alma, qual a função do espírito, qual a influência que isso exerce no nosso ser, qual a função do corpo em relação à alma e o espírito. É o que nós veremos adiante. Pastor Diego, algum acréscimo ao que eu disse? Eu acho uma coisa interessante, é porque existem os irmãos que na teologia a gente pode chamá-los de dicotômicos, né? Que apenas acreditam apenas a distinção entre alma e corpo, e que a expressão alma e espírito na Bíblia seriam apenas sinônimos, né? Dizem que eles consideram que alma e espírito, na verdade, são apenas sinônimos da parte imaterial do ser humano, né? Dessa parte espiritual do ser humano. E aí, justamente é interessante notar que textos como esse, porque, por exemplo, tanto 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, aprofundam mais justamente essa distinção para a gente sairmos dessa ideia, né, equivocada de que seriam apenas sinônimos. Alma e espírito seriam sinônimos da mesma parte imaterial do ser humano. Porque você nota que a questão da função aqui, ela fica sendo cada vez mais clara à medida que nós aumentamos a quantidade de exame dos textos bíblicos, né? Ou seja, alma e espírito vão ficando cada vez mais evidentes que são partes distintas, né, do ser humano. Argumentam isso, por exemplo, pelo fato até de dizerem na questão lá do pastor, presbítero e bispo, né? Que nós até falamos sobre a questão de que, no aspecto geral, eles são sinônimos do mesmo cargo, mas evidenciam apenas certos aspectos da liderança pastoral. Mas não, alma e espírito não são sinônimos. E aí tá esses textos comprovando isso aí, que a distinção entre essas duas partes vão ficando cada vez mais evidentes à medida que a gente avançar o estudo. Então, muito boas essas passagens aí. E eu acrescento dentro da sua fala o seguinte: essas pessoas que afirmam que o espírito e a alma são a mesma coisa, eles se agarram a textos onde a Bíblia fala só da alma ou fala só do espírito. Mas isso não significa que sejam a mesma coisa. Existe uma expressão na língua portuguesa chamada metonímia, que é um artifício da língua portuguesa que você toma a parte pelo todo. Então, a Bíblia parece usar desse artifício muitas vezes. Quando a Bíblia fala só da alma, ela está tomando a parte como um todo. Quando ela fala só do espírito, também. Assim como quando ela fala só do corpo. Não significa dizer que quando ela fala só do espírito, não existe uma alma que seja distinta desse espírito. É só uma questão de linguagem. Mas, como você disse, quando nós aprofundamos, nós percebemos claramente que são coisas distintas. Que a Bíblia em nenhum momento ensina que o homem é dicotômico. Até porque ficaria estranho um homem criado à imagem de um Deus triuno não ser triuno também. E a lógica do homem ter sido criado com corpo, alma e espírito é exatamente porque isso o assemelha a Deus, assim como o aspecto moral o torna a imagem de Deus. Mas existem outros textos, além desses aqui, que mostram claramente que nós fomos formados por três partes. É o que se segue agora no próximo slide, para a gente aprofundar ainda mais essa distinção entre a alma e o espírito e o corpo. Pode passar para o próximo slide, pastor Diego. Pronto. Aqui eu coloquei dois textos que mostram ainda mais essa separação entre o espírito e a alma enquanto função. Em Lucas 1, 46 e 47, que trata do Cântico de Maria, veja o que é que ela diz. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja que engrandecer e se alegrar são sentimentos diferentes. Então aqui Maria está engrandecendo a Deus com a sua alma e está se alegrando em Deus com o seu espírito.
claramente a Bíblia aqui está distinguindo o espírito da alma. E aqui eu faço uma observação interessante, que é a seguinte: quando nós afirmamos que a nossa alma é a sede dos sentimentos, como nós veremos ainda há pouco, isso é totalmente verdade. Mas isso se aplica no campo existencial. A alma é a nossa sede do sentimento no que tange a vida existencial. Ela reflete as emoções que nós sentimos no corpo. Mas o espírito, enquanto parte mais transcendente, que nos liga com Deus, também tem suas emoções, mas no nível maior. Podemos até afirmar o seguinte, que a alma é a parte humana que se aproxima do corpo, e o espírito é a parte humana que se aproxima de Deus. Nós veremos isso de maneira mais clara daqui a pouco. Mas o texto aí de Lucas não deixa nenhuma dúvida de que a alma e o espírito não são a mesma coisa. O texto de 2 Coríntios 5:1 também é interessante. Ele diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eu quero me deter na primeira parte que diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. O tabernáculo, ele só tem sentido se existir algo para habitar dentro dele. Por exemplo, quando foi erguido o tabernáculo no templo dos judeus, a lógica do tabernáculo era para que a arca ficasse guardada dentro do tabernáculo. Paulo está dizendo aqui que o nosso corpo é um tabernáculo. Aí a pergunta que se faz é: o nosso corpo é um tabernáculo para guardar o quê? Exatamente a alma e o espírito, mostrando novamente que há dentro de nós uma parte imaterial e intangível. Em outras palavras, Paulo está dizendo que, se esse tabernáculo aqui se desfizer, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito não ficará desabrigada, porque nós temos uma morada eterna lá no céu, um tabernáculo celestial. Portanto, com esses textos, agregado aos que nós vimos anteriormente, fica claro que o homem é tricotômico e que cada parte do seu corpo exerce uma função diferente. E no caso da alma e do espírito, são distintas, muito embora inseparáveis, tanto dentro como fora do corpo. Portanto, está evidente pela Escritura que alma e espírito não são a mesma coisa, que formam, junto com o corpo, o homem. Então, quem é o homem? O homem é corpo, alma e espírito. O homem não é somente espírito. O homem não é somente alma. O homem não é somente corpo. O homem é corpo, alma e espírito. É por isso, irmãos, por exemplo, que nós precisamos ressuscitar. Olha que observação interessante. Por que nós precisamos ressuscitar? Porque quem está no céu agora não está completo no céu. Tem parte dele no céu, que é a alma e o espírito. E a outra parte dele está dormindo na sepultura. Então é preciso que o corpo ressuscite para que a alma e o espírito volte a habitar esse tabernáculo e o homem esteja ali completo. Portanto, o homem só é homem por completo se essas três partes estiverem juntas: o corpo, a alma e o espírito. E essa é a lógica da ressurreição: trazer o homem de volta. Porque quando ele vai para o céu, ou quando ele vai para o inferno, apenas parte dele foi para o céu e parte dele foi para o inferno. O resto, que faz o todo, ainda está dormindo na sepultura, e se refere exatamente ao corpo. Portanto, o homem é corpo, alma e espírito. E no caso do crente, no sentido inverso: espírito, alma e corpo. Porque no caso do crente, quem domina essa estrutura é o espírito vivificado, que passa a vida de Deus para a alma, e a alma santifica o corpo. No caso do incrédulo, é o contrário: é corpo preso ao pecado, alma presa ao corpo e ao pecado, e o espírito morto e separado de Deus. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses a ordem é espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito, porque ali está falando do salvo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? Essa sua aplicação agora foi excelente. Nunca tinha parado para pensar nessa ordem, né, de submissão que muda, né, quando o ser humano se converte ao Senhor Jesus. Que maravilha, né? Então quer dizer que
Enquanto nós não nos convertemos ao Senhor, realmente o corpo tem prioridade, no sentido de escravidão ao pecado, as necessidades, as paixões pecaminosas do corpo, né, são prioridade na vida do homem, que acaba, né, da mesma forma, influenciando a alma, e que, por sua vez, o espírito morto separado de Deus. E que no crente essa ordem se inverte, né? Agora, é aquela história, por isso que o cristão é espiritual, né? E que o espírito realmente tem prioridade agora. Muito bom, achei realmente excelente essa distinção, gostei. O homem natural é esse homem dominado pelas paixões, morto espiritualmente. O homem espiritual é o salvo, que em tese deve dominar a alma e o corpo, porque o seu espírito está vivo e transmite a vida de Deus para a nossa alma e automaticamente para o corpo. Nós veremos isso mais adiante. Então podemos passar para o próximo slide. Ok, passar aqui agora. Pronto. Passou não, pastor Diego, ainda está no mesmo. Pronto, passou agora. Agora nós vamos entender a função da alma e a função do espírito. Já sabemos que a função do corpo é ser a morada da alma e do espírito, e que é mortal, preso ao pecado, corruptível. Agora nós vamos aprofundar qual a função que a alma exerce, qual a função que o espírito exerce, e fazer uma aplicação para a nossa vida espiritual. A alma é responsável pelos nossos sentimentos. É nela que estão as emoções e, às vezes, tomada como sinônimo de mente. Opa, observação importante. Quando a Bíblia fala em mente, ela está falando em uma faculdade da alma. Não confunda mente com cérebro. Cérebro é apenas circuito elétrico que faz com que o nosso corpo funcione e comande o nosso corpo. Já a mente é algo espiritual, transcendente e abstrato. Então, quando eu estou falando da mente humana, eu estou falando de algo que é a faculdade da alma. É na mente que está a razão. É na mente que nós podemos criar uma identidade, cristã ou não. É na mente que nós determinamos as nossas escolhas. Portanto, a mente pode ser tomada como sinônimo de alma e não como sinônimo de cérebro, porque não é a mesma coisa. Por meio da alma, entramos em contato com o mundo físico que nos rodeia por meio dos sentidos. Por isso que se diz que a alma conhece o linguajar do corpo. Isso aqui é outro ponto importante. A nossa alma vai transmitir por meio dos sentidos, o nosso corpo vai transmitir por meio dos sentidos os desejos da nossa alma. Então é por meio dos sentidos que você interage com o mundo físico. Quando você interage com o mundo físico, você está revelando a sua alma. Você está revelando o que há na sua mente. Você está revelando as suas emoções. Você está revelando as suas paixões. O que a nossa alma sente, o corpo reflete. Por exemplo, quando Caim ficou decepcionado, porque Deus não aceitou o seu sacrifício, mas o do seu irmão sim, Deus indagou a Caim e disse assim, por que o teu semblante caiu? Ora, a raiva que se alojou na alma de Caim, o desânimo por ter sido rejeitado naquele contexto, se refletiu no seu semblante. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que quando o crente não está alegre, ou quando o crente está com algum problema de alma, o seu corpo sente. Davi, por exemplo, enquanto não confessou o seu pecado a Deus, e a sua alma ficou amargurada pela falta de confissão a Deus do seu pecado, ele diz que os seus ossos entrou em sequidão, porque é exatamente isso que acontece. O corpo reflete o sentimento da alma. Portanto, poderíamos definir a alma como sendo a sede das emoções, como sendo a nossa mente. E o corpo reflete exatamente a nossa alma. É por isso que a alma ela está ligada ao corpo. O salmista diz que a nossa alma está ligada ao pó. Aí ele está se referindo ao corpo. A nossa alma está diretamente ligada com esse aspecto físico. Por isso que o filósofo Platão dizia que o corpo era a prisão da alma, que o homem só poderia plenamente conhecer a justiça e a virtude se conseguisse se libertar dessa prisão. E, de alguma forma, ele estava certo. O corpo realmente
deixa a nossa alma presa ao pó e ao que é completamente terreno e existencial. A alma só conhece esse linguajar. É por essa razão que o rico, lá no Hades, falou em dedo, água, língua, porque mesmo desencarnado, a sua alma só conhecia o linguajar do corpo. Então, essa é a relação da nossa alma com o nosso corpo. Sede das emoções e a nossa mente. Eu coloquei aqui alguns textos que mostram exatamente essa faculdade da alma como sendo a sede das emoções e ligada a esse mundo existencial. Veja o que é que Jó diz no capítulo 10, verso 1. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Veja que Jó, diante daquelas circunstâncias, disse assim, a minha alma está com tédio. Portanto, crente, quando você está com tédio, é a tua alma que está com tédio. Isso se reflete no teu corpo. Ele diz, eu falarei da amargura da minha alma. Quer dizer, o sentimento de amargura dentro do campo existencial, que leva muitas vezes à ansiedade ou à depressão, se aloja exatamente na alma e se reflete no nosso corpo. Veja o que é que Jesus diz como homem em João 12, 27. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Veja que Jesus sentiu a sua alma perturbada. Quando ele estava lá no Getsêmani, e já sentindo o peso do seu pecado, dos nossos pecados, a alma de Jesus se perturbou. O que é se perturbar dentro do campo existencial? É ficar inquieto, é ficar angustiado com algo que te aflige. E esse sentimento de perturbação na alma de Jesus chegou no ápice e se refletiu no seu corpo quando a Bíblia diz que ele suou gotas de suor como sangue, como gotas de sangue. Era exatamente o seu corpo refletindo a perturbação e a amargura da sua alma. Um outro texto interessante é Lamentações 3, 24, que diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Veja que aqui Jeremias está colocando a sua alma como algo que pode dialogar com ele no campo das emoções. Em outras palavras, Jeremias está fortalecendo a si mesmo quando a sua alma diz para ele, a minha porção é o Senhor. Outro texto interessante é o Salmo 42, 6. Veja o que é que Davi diz. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esse texto é interessante. Primeiro, Davi mostra a alma como sendo a sede das emoções. É a alma que se abate. E, ao mesmo tempo, ele distingue a sua alma do teu corpo quando usa o pronome possessivo, minha. Se eu tenho uma coisa, essa coisa não sou eu. Então, se Davi está dizendo que tem uma alma que está abatida dentro dele, ele está sinalizando que o seu corpo não é a sua alma. Pelo contrário, que dentro do seu corpo tem uma alma que estava abatida. Portanto, o que é a alma? A sede das emoções, a mente. E ela faz com que o corpo interaja com o mundo físico por meio dos sentidos. Portanto, é a nossa alma que sente, é a nossa alma que se angustia, é a nossa alma que se perturba, é a nossa alma que se alegra dentro do campo existencial. Ótimo, maravilha. Realmente, então, a gente consegue, irmãos, perceber que essa distinção, né, da questão da alma e do espírito, ela realmente vai ficando cada vez mais clara, né? Com certeza, cada vez mais evidente. E essa sua explicação, mestre Eike, também de diferenciar, né, a alma também do aspecto físico, né, cerebral. Inclusive aqueles que até defendem a mortalidade da alma, né, gostam justamente também de reduzir a questão da alma, quando a gente fala que a alma é responsável pelos nossos sentimentos, e gostam de reduzir a alma a esses aspectos aí apenas bioquímicos do cérebro, né? Que nossos sentimentos nada mais são do que essa intensidade de sinapses, né, do cérebro e tudo mais, de hormônios e aquela coisa toda, e que a nossa alma morre, né, simplesmente com o corpo de tão ligada que ela está a esse aspecto físico. Então, a gente consegue perceber aí realmente essa grande distinção, né?
Aí o mas tem que ficar à vontade. Se quiser continuar. Amém. Então vamos para o próximo slide. Aqui eu defini o que é a alma. Agora nós vamos ver pela Bíblia a distinção entre a alma e o corpo. Exatamente refutando a ideia de alguns de que o homem é uma alma e não que o homem possui uma alma. Aí eu reitero o que eu disse no começo. A palavra alma, ela pode ser utilizada para o nosso ser como um todo, mas aí é uma metonímia. Está a Bíblia utilizando a parte pelo todo. Então o homem é chamado de alma, sim, mas não significa que ele não tenha uma alma, porque nós vamos ver agora pela Bíblia que o homem tem uma alma e, ao mesmo tempo, ele é uma alma, se você considerar a parte pelo todo. Então, eu coloquei aqui alguns textos do livro de Gênesis para a gente mostrar exatamente que há algo no homem que não há nos animais. Há algo no homem que Deus colocou que não colocou nos animais, mostrando que a nossa alma é distinta do nosso corpo, assim como também o nosso espírito o é. O primeiro texto é Gênesis 1:26, que diz assim: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e o colocou por cabeça. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou hálito de Deus. E o homem foi feito alma vivente. Esse texto aqui é o preferido das testemunhas de Jeová, dos adventistas, dos mortalistas, para dizer que o homem se resume como sendo uma alma, que o seu corpo é a sua alma. E o outro texto é Gênesis 1:20 e 21, para a gente fazer o contraponto com os textos anteriores. E diz assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha a observação que eu faço agora. O homem foi chamado de alma vivente, mas antes disso, Deus soprou nele o seu hálito. Os animais foram chamados de alma viventes, mas Deus não soprou nos animais o seu hálito. O que é que isso significa? Significa que Deus deu ao homem algo que não deu aos animais. O que é, irmão Henrique? A parte intangível, imortal e imaterial formada pela alma e pelo espírito. É por esta razão que somente o homem tem alma e espírito. Os animais são apenas almas, desprovidos de alma e de espírito. Em outras palavras, o animal é uma alma, mas ele não tem uma alma, porque foi somente no homem que Deus soprou o hálito da vida. E quando houve essa interação do hálito de Deus, ou do sopro de Deus, com o corpo morto de Adão, surgiu a alma e o espírito. É por isso que lá em Zacarias vai dizer que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Foi nessa fusão que surgiu a alma e o espírito, coisa que Deus não deu aos animais. É por isso que a Bíblia considera o homem como a coroa da sua criação. É por isso que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais não passam de comida ou de seres para serem dominados pelo homem, mas eles não possuem alma e nem algo parecido. Veja que o texto de Gênesis 1:20 e 21 diz que os animais são almas viventes, mas Deus não soprou neles o fôlego da vida. Então, Deus não deu para os animais uma alma. Pode passar para o próximo slide, pastor Diego, que aí continua a explicação disso que eu estou dizendo. Então, o que é que nós temos aqui nesses textos de Gênesis? Que Deus deu ao homem algo que não deu aos animais, a sua parte imortal, imaterial, intangível. Fica evidente que o homem, enquanto criação de Deus, se distingue dos animais por dois motivos essenciais. Primeiro, somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Segundo, foi somente no homem que Deus soprou a vida, ou seja, deu ao homem algo que não deu aos animais, alma e espírito. Desse modo, os animais são almas por possuírem vida, porém o homem possui uma essência que se distingue do seu corpo, e os animais não têm alma, são uma alma, ou seja, ser vivente somente. Algumas pessoas, pastor Diego, ficam dizendo por aí que o animal tem alma, mas nós estamos vendo pela Bíblia que isso não procede, não tem fundamento nenhum. Essas pessoas afirmam que o animal tem alma porque dizem assim, não, mas o animal, ele se emociona, o animal obedece, o chimpanzé chega até a criar palavras, animal tal é domesticado e faz isso. Isso daí não é sinal de que o animal tem alma, é apenas um código genético que Deus colocou em cada animal para que ele possa interagir com o mundo físico e com os seres humanos. O que faz com que a alma seja algo personalíssima para o ser humano são duas coisas, a linguagem e a cultura. É por meio da alma que o homem conhece a linguagem. É por meio da alma que o homem cria símbolos. É por meio da alma que o homem cria a cultura. Eu nunca vi na minha vida um grupo de chimpanzé criar uma banda de rock. Eu nunca vi um grupo de leão matar um gnu, pegar a carne, temperar e fazer um cozido. Eu nunca vi nenhum tipo de animal interagir pela linguagem, criando símbolos. Eu nunca vi. E nem veremos, porque o animal não tem alma. Essas coisas que eu citei, linguagem, cultura, é típico do ser humano, porque é na alma que está a potencialidade da linguagem, a potencialidade de criar símbolos, a potencialidade de criar cultura. É por isso que o ser humano é criador de cultura, porque é um aspecto que reflete exatamente a sua alma. Então vamos acabar com essa bobagem de achar que o animal tem alma. Isso chega a ser até básico demais, infantil. Né? Animal, ele não tem alma. O animal foi feito para ser dominado. Aliás, eu já disse uma vez, e vou repetir, que quando nós fazemos afirmações, elas têm implicações. Então, por exemplo, se eu afirmo que o animal tem alma, então qual é o céu e o inferno dos animais? Se eu afirmo que o animal tem uma alma distinta do seu corpo, então qual é a função dessa alma? Quando esse animal morre, a alma dele vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? E aí nós entraríamos num campo que beira a fábula. Por isso que Paulo adverte, olha, cuidado com os ensinos de fábula. Dizer que o animal tem uma alma é uma fábula. Parece muito mais com o filme do Rei Leão, onde os animais ali são apresentados como tendo alma, criando cultura e tudo mais. Na Bíblia, isso não existe. Portanto, Deus deu ao homem o que não deu aos animais, uma parte intangível, imortal, imaterial, formada pela alma e pelo espírito. Agora nós vamos ver no próximo slide textos bíblicos que distinguem claramente a alma do corpo, mostrando que o corpo é uma coisa e a alma é outra. Há variadas passagens em que se percebe nos escritos do Antigo Testamento uma distinção entre corpo e alma. Vejamos alguns casos. Isaías 10:18 diz assim: também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. Esse texto aqui é profético. Está falando de um juízo de Deus sobre Israel. Aí está dizendo que Deus vai destruir Israel, vai atingir com a sua ira, assim como atingiria uma floresta. Assim como atingiria uma floresta até o seu campo fértil. Ou seja, começando na floresta e atingindo o campo fértil. Porque ninguém planta em floresta, planta no campo fértil, distinguindo a floresta do campo fértil. Assim como também isso chegaria até o corpo e a alma, distinguindo, portanto, aqui a alma do corpo. Um outro texto, e eu reputo irrefutável, é o de Mateus 10:28, quando Jesus diz: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E o raciocínio é simples. Se o seu corpo é a sua alma,
matando o seu corpo, morre a sua alma. Mas Jesus está dizendo que quem mata o corpo não mata a alma. Então a alma só pode ser distinta do corpo. Esse texto aqui, quando citado para Testemunho de Jeová, para Adventista, não tem teólogo adventista que consiga explicar de maneira plausível, porque aqui claramente o corpo está sendo distinguido da alma de maneira clara, sem arranjo e sem viagem. O outro texto que mostra a distinção do corpo e da alma é o Salmo 31:9. Aliás, esse salmo mostra a distinção das três partes que formam o homem. Se não, vejamos. Tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido de tristeza estão os meus olhos. Os olhos aqui pode ser tomado como sinônimo de espírito abatido. Por isso que se diz que os olhos é a lâmpada do espírito, porque um olho abatido reflete um espírito abatido. E ele diz, a minha alma e o meu corpo. Note que ele distingue a alma do corpo de maneira clara. Portanto, meu amado, não restam dúvidas nenhuma de que o corpo é uma coisa e a alma é outra, que o homem não é uma alma. Quando a Bíblia o chama de alma, está tomando a parte pelo todo. Mas claramente ele tem uma alma habitando no seu corpo. Mestre Henrique, só fazendo um adendo aí a questão da alma, né? O ser humano e alma vivente, né? Os animais, pode me corrigir se eu me expressar errado, fique à vontade, tá? Sobre a questão de também discernir que, como o mestre Henrique falou, a questão que os leões, quando vão fazer a caça para sobreviver, eles apenas comem a sua caça seguidos por seus instintos. Já o ser humano, que possui uma alma dada por Deus, tem a capacidade criativa, né? Justamente herdada do Criador. A nossa criatividade, a nossa capacidade de organizar e reorganizar as coisas em novas ordens, é uma capacidade dada por Deus. Isso é herança, né? Da nossa criação celestial. Os animais, então, são apenas seres, são almas que vivem e que são regidas por seus instintos básicos. Como o mestre Henrique aqui falou, então, né, a ideia de que Deus deu um instinto, ou seja, uma espécie de compreensão básica para poder sobreviver. Você, por exemplo, não vê, meus amados irmãos, assim, animais, por exemplo, que às vezes são soltos no meio da rua, né? Muitas vezes, sem nem ser criado por exemplo, seu pai e mãe, por exemplo. Você pega um filhote de cachorro, solta ele no meio da rua, e se ele conseguir arranjar comida para sobreviver, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, esse cachorro tá dando normal. Ele não precisou ser educado, ensinado, capacitado. É interessante que o animal, seguindo seu instinto básico, consegue sobreviver em qualquer lugar, né? Já o ser humano, ele é tão frágil, né, no começo da sua existência, mas uma vez que ele começa a desenvolver o seu raciocínio, começa a desenvolver a sua habilidade criativa, ele se torna aquele que é mais poderoso no sentido de dominar todos os animais da Terra. Então o animal segue-se pelo instinto. Ele não consegue mudar a sua raça, a sua origem, ele não consegue mudar a sua história. Ele sempre segue a mesma receita. É a alma que vive. É um ser que vive, mas segue as concepções mais básicas de sobrevivência. O ser humano não. Uma alma dada por Deus, que herdou capacidade criativa, cognitiva, que organiza, reorganiza as coisas e cria coisas complexas. Por exemplo, os que gostam de passarinhos, né, que cantam, sabiá, curió, e vai-se embora, os passarinhos sempre cantam praticamente a mesma melodia. O ser humano não. O ser humano é capaz de criar, por exemplo, uma sinfonia, né? Então tem essas distinções aí que eu acho que são interessantes também para tratar entre a alma de animais, no sentido de alma que vive, seguida por instintos básicos, e a alma do ser humano herdada por Deus, né? Perfeito. E o ser humano é o único que constrói cultura, ele cria cultura. Você falou aí dos leões, na questão de comer a carne como resultado de um instinto, tem que se alimentar, sentiu fome, tem que comer. E já o ser humano não. A culinária faz parte da cultura. Então, são práticas desenvolvidas dentro de uma coletividade específica e que fica, inclusive, como herança cultural. Por exemplo, nós cearenses
que gostamos tanto de andar descalço, de comer tapioca, de comer peixe assado, muitos não sabem, mas isso aí é uma herança da culinária indígena que nós herdamos dentro de um contexto histórico. Então, o gosto pela comida, o gosto que eu digo no sentido de gostar daquele tipo de alimento, é uma produção cultural. Já os animais não, eles são regidos por um código genético que dá a eles uma capacidade de sobreviver, mas eles não vão além disso. Já o ser humano, não, ele consegue, pela inteligência, que nada mais é do que a capacidade de superar obstáculos e além dos animais. Porque o homem não é só inteligente, ele é cognitivo. Os animais são só inteligentes por um código genético, mas o ser humano tem cognição. Então, o ser humano ele é capaz de abstrair, ele é capaz de criar religião, ele é capaz de criar coisas abstratas, coisa que o animal não. E tudo isso é resultado da existência da alma. Agora nós vamos para outro ponto também importante. Há algumas religiões que afirmam que a alma humana é o seu sangue. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que a alma humana é o sangue, citando, por exemplo, o texto de Deuteronômio, que a Bíblia chama a alma de sangue. E aí eu repito de novo, a palavra alma ela é utilizada para a vida também. E sangue é vida. É o sangue que sustenta nossas células, é o sangue que sustenta o nosso corpo. Por isso que se diz que o corpo, quando perde o sangue, ele morre. Mas quando a Bíblia chama a alma de sangue, ela está usando um linguajar figurado para indicar o sangue como sendo vida. Não que a alma seja o sangue. O texto de Deuteronômio está sendo usado no sentido figurado. Quando ele diz assim, somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é alma, pelo que não comerás a alma com a carne. Aqui Deus está instituindo que o judeu não coma carne sufocada, nem coma carne com sangue. E a lógica do argumento de Moisés, aí no texto, é que o sangue é vida. Então, o sangue é tomado como símbolo de alma, já que a alma é vida. Mas não significa, como dizem as Testemunhas de Jeová e os adventistas, que a alma seja literalmente o sangue. Porque se nós acreditarmos nisso, nós teremos um grande problema com o texto que se segue. Veja o que é que diz Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 9 e 10. Veja o que é que diz. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, irmãos, se a alma é o sangue literalmente, então esse texto aqui não tem nenhum sentido. Primeiro, essas almas não estão na terra, elas estão no altar, debaixo do céu. E elas estão reclamando o seu sangue que foi derramado na terra. Então, como é que o sangue é a alma? Se a alma está no céu, reclamando o sangue que foi derramado na terra. Portanto, esse texto aqui de Apocalipse faz cair por terra a ideia de que, literalmente, o sangue seja a alma. Quando a Bíblia chama o sangue de alma, repito, está usando a linguagem figurada, porque, afinal de contas, o sangue significa vida e a alma tem como um dos seus sentidos o sentido exatamente de vida. Mas o texto de Apocalipse mostra que alma é uma coisa e sangue é outra completamente diferente. E eu quero fazer aqui, pastor Diego, uma observação nesse texto que é interessante. Eles estão no céu, não resta dúvida nenhuma, porque estão debaixo do altar. E veja que eles estão falando para Deus com um sentimento de falta. Eles estão dizendo assim, até quando, Senhor, nós teremos que esperar? Até quando tu não vingas o nosso sangue dos que foi derramado lá na terra? Sabe por que eles estão, de certa forma, ansiosos para que Deus faça isso? Porque eles estão sentindo falta do corpo. Em outras palavras, essas pessoas que estão aqui na eternidade estão pedindo a ressurreição. Como eu disse, numa parte dessa conversa bíblica, o homem só é homem por completo quando tiver ressuscitado. Então essas almas aqui estão reclamando o seu corpo para que possam estar na eternidade de maneira completa, ou seja, o ser completo de cada um que está aqui no céu.
Veja como a alma realmente precisa do corpo para se sentir completa. Porque, estando no céu em espírito desencarnado, o homem não está lá de maneira completa. Mestre Henrique, é só uma pergunta, mas não é nem a questão de pergunta sobre a questão do ensino. É só tradução, tá? É porque eu estou verificando aqui, no caso de Deuteronômio 12, 23, que na Almeida Corrigida Fiel, revista e atualizada, e também na NVI, que eu tenho aqui várias traduções aqui no celular, vou comparando, certo? Nessas três traduções, a CF, a RA e a NVI, traduzem essa parte aí, pois o sangue é alma, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Qual foi essa tradução que você achou que ele traduz vida por alma? É só por questão mesmo de curiosidade. Pastor Diego, essa aqui, salvo engano, foi a Bíblia de Jerusalém, salvo engano. Porque esse slide aqui eu já tinha pronto, eu só fiz fazer os recortes. Mas aqui, a palavra alma, ela não está indevida, porque alma é vida. O que essas traduções aí fizeram foi diminuir o problema, né? No lugar de colocar alma, colocou vida. Exato. Eu fiz questão de colocar essa aqui, alma, exatamente para mostrar isso. Você acabou colaborando, para mostrar exatamente que poderia ter aqui a palavra vida, que dava no mesmo. Já que no hebraico, alma também tem o significado de vida, mas aqui é na linguagem figurada. Quer dizer, o sangue é chamado de alma porque representa a vida do corpo. Mas a alma é distinta do nosso corpo porque se trata de algo imaterial, intangível e abstrato que faz com que nós sejamos diferenciados em relação aos animais. Mas o texto de Apocalipse não resta dúvidas de que a alma não é o sangue. Entendido isso sobre a alma, agora nós vamos falar sobre o espírito humano, do que se trata. Entendido o que é a alma, agora vamos entender o que é o espírito. O espírito é a parte que nos liga com Deus. É nele que está a vida de Deus. O espírito humano morreu, separou-se de Deus por ocasião do pecado. De modo que somente recebendo a justificação em Cristo poderá ser vivificado e usufruir da vida eterna em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma observação muito importante. Deus, quando nos fez tricotômicos, ele estabeleceu que cada parte que forma o nosso ser teria uma função. Então ele colocou o corpo como sendo o tabernáculo, a morada da alma e do espírito, colocou a alma como sendo a sede das emoções e a mente, e onde está toda a potencialidade da cultura e da linguagem, e colocou o espírito para ser aquela parte que nos liga com ele. E através do espírito pudéssemos ter um controle da alma e do corpo e sermos seres perfeitos. Essa era a ideia no plano original de Deus. Quando Adão peca e morre, a gente percebe que a primeira morte pela qual ele passa não é a morte física, porque ele vai viver 930 anos e que vai morrer fisicamente. Mas no momento em que ele peca, Deus diz assim: não comes do fruto proibido, porque no dia em que dele comer, certamente morrerá. Deus estava apontando ali para uma morte espiritual. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: não come do fruto proibido, porque no dia que você comer, você vai se desligar de mim. Seu espírito vai se separar de mim, porque morte significa separação. Paulo endossa isso que eu estou dizendo quando ele diz assim: por uma só ofensa entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Paulo ali está apontando para a morte espiritual que resultou na morte física e, por conseguinte, na morte eterna. Mas com a ofensa de Adão, ele se separou de Deus no seu espírito. E a sua alma e o seu corpo passaram a ser escravas do pecado. Por isso que Jesus falou, em relação ao episódio do Éden, o seguinte: que Satanás é homicida desde o princípio. Ora, quem foi que o diabo matou no jardim do Éden? Ele matou Adão e Eva espiritualmente. Então, o homicídio do qual Jesus fala ali é exatamente a morte do espírito humano, que nada mais é do que a separação desse espírito de Deus. Por essa razão, o incrédulo, ele não consegue interagir com Deus. É por isso que o incrédulo, ele não consegue ter o mínimo possível de controle sobre o pecado.
sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Por isso que Paulo, lá em Romanos 7, inclusive o irmão Luiz, né, no programa Quarta, abordou isso muito bem. Paulo ali em Romanos 7 é o Paulo incrédulo. E Paulo diz lá que o bem que ele queria fazer, ele não podia, porque o pecado era mais forte. Por que que o Paulo incrédulo queria fazer o bem, e mesmo sendo um religioso não podia? Porque o espírito dele estava morto. O espírito dele estava separado de Deus. Essa é a realidade do incrédulo. Então não tem religião, não tem penitência, não tem qualquer fórmula que possa fazer com que o incrédulo sinta a realidade de Deus. Ele não sente, porque ele está morto espiritualmente. No caso do crente, a coisa se inverte. Quando o crente creu no Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que foi atingida foi o espírito dele. O nosso espírito foi vivificado. A vida de Deus foi enxertada nele. E hoje o crente consegue interagir com Deus, sentir a presença de Deus, recebeu no seu espírito vivificado a condição para poder controlar a alma e o corpo. É por isso que tem um texto da Bíblia, no Novo Testamento, não me lembro qual a carta, mas que ele é muito significativo, porque ele diz assim, que Deus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É interessante isso, Deus aperfeiçoou os que estão sendo santificados. Parece uma contradição. Porque se Deus aperfeiçoou, por que é que não são santificados logo? É porque Paulo está falando exatamente dessa complexidade que é a salvação. Ou seja, Deus nos aperfeiçoou em quê? No nosso espírito. No nosso espírito está a vida de Deus. Para Deus, nós não temos pecado nenhum. Para Deus, o nosso espírito está justificado. E a razão é muito simples. Quando Deus olha para o nosso espírito, ele vê o sacrifício de Cristo. Por isso que Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, o nosso espírito para Deus está perfeito, justificado pelo sacrifício de Cristo. Mas a nossa alma e o nosso corpo não. Eles ainda transitam no campo existencial. A natureza pecaminosa continua presente e atingindo exatamente a nossa alma e o nosso corpo. Qual é o remédio que o crente tem para lidar com isso? O espírito vivificado. Por isso que Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre o crente, muito embora ele possa pecar, exatamente porque o espírito dele está vivo. O Espírito Santo transmite a vida de Deus para o nosso espírito. Nos selou. Está conosco. Por isso que quando o crente peca, ele sente a tristeza pelo pecado, ele corre e se arrepende. Se ele demorar a se arrepender, enquanto ele não confessar o pecado a Deus e não ao homem, ele não vai sentir paz no seu coração. É porque ele está vivificado. Olha o que é que Paulo diz em Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos, ou seja, espiritualmente, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que coisa gloriosa. Quando você creu em Jesus, estando ainda morto espiritualmente, Deus te vivificou em Cristo. O Espírito Santo aplicou a morte e ressurreição na tua vida, fazendo com que o teu espírito recebesse a vida de Deus e ressuscitasse espiritualmente. A partir de então, Deus colocou no teu espírito a vida eterna, que nada mais é do que a vida de Deus fluindo no nosso espírito. E por meio do nosso espírito, nós podemos então santificar a alma e santificar o corpo. Quando a Bíblia fala do fruto do espírito, domínio próprio, mansidão, alguém pergunta, onde é que fica alojado o fruto do espírito? No nosso espírito. Porque na nossa alma e no nosso corpo, a vida de Deus ainda não chegou. Nossa alma e o nosso corpo sofrem a influência da vida de Deus que está no nosso espírito. É por isso que quando nós ressuscitarmos, Paulo diz o seguinte, que o nosso corpo vai ser absorvido pela vida. Olha que coisa interessante, o nosso corpo vai ser absorvido pela vida. Sabe o que é que vai acontecer na ressurreição e no arrebatamento? A vida de Deus que está no teu espírito vai passar para a tua alma e para o teu corpo. Aí você vai ser um ser plenamente perfeito. Até que esse dia chegue,
A luta é a seguinte: a tua alma e o teu corpo, que estão sendo santificados, seja pela influência da vida de Deus que está no nosso espírito ou pela palavra de Deus, vai estar constantemente sendo tentada dentro do campo existencial pela natureza pecaminosa que ainda perturba a nossa alma, que ainda perturba o nosso corpo. Mas, diferentemente do incrédulo, o crente tem a capacidade de seguir essa carreira procurando melhorar, porque o seu espírito está vivo. Nós temos a condição de vencer o mal. Paulo diz, o pecado não terá domínio. Veja que Paulo está dizendo que o crente não peca, ele está dizendo que o pecado não terá domínio. Exatamente porque o espírito do homem, crente, está vivificado pela vida de Deus. Mestre Henrique, e dessa forma, quando a gente vê a questão de que o espírito justificado, os frutos do espírito estão no espírito, e aí a influência no crente, o espírito vai influenciando a alma, ou seja, ele vai exercendo a influência sobre a alma, e por conseguinte o corpo, no caso santificando também, a gente pode então realmente, como você falou, chamar isso da questão da santificação. A passagem que Paulo fala que nós somos transformados de fé, em glória, na imagem e semelhança de Cristo, ela pode se encaixar, né, nessa questão da santificação? Perfeitamente, perfeitamente. Agora, dependendo do seu grau de crescimento em Cristo, essa influência vai ser maior ou menor. Por isso que Paulo compara a vida cristã com uma carreira, com uma corrida. Ele compara a vida cristã com uma carreira, com uma corrida. Ora, numa corrida, tem aqueles que chegam na frente, tem aqueles que ficam no intermediário, tem aqueles que chegam por último. Para resumir a minha analogia, todo salvo vai para o céu. Mas tem uns que vão chegar lá mais santificados na vida terrena, outros medianamente santificados, e aqueles que vão chegar no céu aos empurrão. Exatamente porque o crente não perde a salvação e, afinal de contas, o seu espírito está justificado, então ele vai para o céu. Mas tem uns que darão mais trabalho nessa carreira, correm mais lentamente. E aí são vários fatores que eu não vou adentrar aqui, porque o tempo não daria. Falta de leitura bíblica, falta de comunhão com Deus, falta de resiliência, de decisão firme, de dizer não. E tudo isso requer maturidade, requer tempo. Pedro, por exemplo, só ficou pronto no que tange a sua vida espiritual e santificada quando estava velho. Foi quando Pedro deixou de ser temperamental, foi quando Pedro deixou de ser impulsivo. Mas até que isso aconteça, veja que Pedro comete vários vacilos, porque a alma de Pedro era impulsiva. Para Jesus ele diz que não iria para a cruz, Jesus chamou ele de Satanás. Depois ele pega uma espada, corta a orelha do soldado. Depois, lá na frente, já Jesus ressuscitado, ele fica fazendo coisas e Paulo repreende. Quer dizer, essa carreira cristã e essa influência do Espírito na alma e no corpo, ela depende do espaço que o crente der. E olha que eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de Pedro. Mas se você parar para analisar, esses aspectos que eu falei estão presentes na vida de Pedro. É por essa razão que eu vou fazer aqui um adendo, que os irmãos nunca podem julgar uma pessoa. Esse aí nunca vai ter jeito, esse aí sempre vai ser assim. Não julgue, porque a carreira cristã, ela pode modificar. Um rapaz que está atrás pode passar lá na frente. É só uma disposição de espírito. E aquele que está lá na frente, se relaxar, vai fazer igual Salomão, vai andar para trás. Então, tudo depende do resultado que você deixar a vida de Deus que está no teu espírito influenciar a tua alma e o teu corpo. Essa expressão que o mestre Henrique utilizou agora, falando de três, né? Uns que chegam mais rápido na caminhada final, uma obra de santificação mais aprimorada, outros que são medianos e outros que chegam aos empurrão. Eu me lembrei aqui, foi dessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que Paulo ilustra, né, a vida do cristão como uma espécie de edifício espiritual, e ele fala da questão do material usado na construção desse edifício, né? E ele fala do bom material, que vai ser provado pelo fogo de Deus, pelo fogo do aspecto do juízo de Deus, e se permanecer vai receber recompensa. Aí 1 Coríntios 3,15, mestre Henrique, fala assim, ó, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, ou perca, né?
porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Ele mostra aquele tipo de cristão cujo fundamento ainda é Cristo. Foi salvo, justificado e tudo mais, mas que ele teve realmente equívocos, erros, né, durante a sua caminhada, que serão realmente repreendidos por Deus, né, e que no final ele vai ser salvo, mesmo tendo essas sem galardão. Sem galardão. Sem galardão, exatamente. Então, aqueles que, digamos, chegam ao céu, chegam pelo fundamento que é Cristo, foram salvos, justificados em espírito, mas que não se aprimoraram na santificação, não cresceram, ou no linguajar mais popular, não deram muito lugar a Deus nesse sentido, né? Poderiam ter dado mais lugar ao Espírito Santo, se deixado ser mais tratados, mais quebrantados por Deus, vão ser salvos, mas com esse prejuízo, né? De menos galardão, menos recompensa que poderiam ter tido, né? Exatamente. Por outro lado, existem aqueles que quebram a cara, porque em alguns a influência da alma é mais forte nas questões do corpo. Mas há um determinado momento em que algumas pessoas mudam e dão esse espaço, tomam uma decisão, uma resolução no coração, como fez Daniel, e resolve seguir mais firmemente. E esses aí pode até ultrapassar na carreira aqueles que relaxaram nesse quesito. Então, a vida cristã, realmente, ela é um desafio. O bom disso é que a vida que Deus coloca no nosso espírito, ele não retira. Por isso que o crente não perde a salvação. Por isso que o texto diz, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Exatamente. Parece contraditório, mas não há contradição nenhuma. É o plano profundo de Deus. O crente, ele aperfeiçoou. Em quê? No espírito salvo. Mas ele está sendo santificado na alma e no corpo. No próximo slide, agora, nós vamos ver que o espírito humano não é o seu sopro, como dizem alguns. O espírito humano é pessoal, é a parte que nos liga com Deus. Eu posso até dizer o seguinte, o espírito humano está para Deus, o que a alma está para o corpo. Portanto, quanto mais próximo de Deus, mais influência de Deus. Influência sobre a alma e o corpo. Quanto mais distante de Deus, mais a alma vai querer ter vez, e essa vida de Deus que está no nosso espírito vai ter pouco espaço. Por isso que Jesus comparou também a vida eterna com água que jorra. Água viva jorrará do coração de vocês. Então, se não tem água viva jorrando, então é porque a alma está impedindo que a água viva que está no espírito jorre. É quando esta alma é quebrada, sob a influência do espírito, que essa água vai jorrar. Então, vamos ver textos agora que provam que o espírito humano não é o nosso sopro, como afirmam falsamente as testemunhas de Jeová, os adventistas e os mortalistas. Coloca os três dentro do mesmo saco. Próximo slide. É nesse slide ou é no próximo? É no próximo. Não, é nesse. Okay. Amém. Vamos aqui ver alguns textos que provam que o espírito humano não é o seu sopro. Jó 7,11. Por isso não reprimirei a minha boca, que é o corpo, falarei na angústia do meu espírito e queixar-me-ei na amargura da minha alma. Note que aqui o espírito de Jó está angustiado. Já pensou o nosso fôlego angustiado? Que sentido teria isso? Só se angustia quem tem personalidade, quem é pessoal. O próximo texto é Gálatas 6,18, quando Paulo diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Já pensou Paulo dizer, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso sopro? Como é que a graça de Cristo estaria com um sopro? Agora, se a graça de Deus está com o nosso espírito, é porque no nosso espírito reside a vida de Deus e ele é pessoal. O próximo texto é 2 Timóteo 4,22, quando Paulo diz assim, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, falando para Timóteo, a graça seja convosco, amém. Como é que o Senhor Jesus Cristo vai estar com o fôlego de alguém? Se Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo vai estar com o espírito de Timóteo, então é porque o espírito de Timóteo não é o seu sopro, é algo pessoal. O outro texto é Romanos 1,9, quando diz assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, note, é no espírito que o crente serve a Deus, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Já pensou a loucura? Paulo dizer assim, porque Deus é quem sirvo no meu sopro, no meu fôlego.
Como é que você serve a Deus no sopro, no fôlego, que é algo que se acaba, que se vai como uma vela que se assopra nela e se apaga a chama? Portanto, só tem uma lógica desses textos. O espírito humano não é o seu sopro ou o seu fôlego. Pelo contrário, é distinto dele. Agora, quando a Bíblia chama o nosso sopro de espírito, é porque é um dos significados da palavra ruá e da palavra pneuma. Mas essa palavra também é utilizada para os anjos. Quando diz assim, são espíritos ministradores. Porventura os anjos são fôlegos? Deus é chamado de espírito, é a mesma palavra, pneuma. Então, dependendo do contexto, a palavra espírito pode se referir ao fôlego de vida, pode se referir a essa parte imaterial que forma com a alma o homem interior, pode se referir até a um estado de coragem e de ousadia. Vai depender do contexto. Agora, cravar e dizer que o espírito humano é simplesmente o seu fôlego não tem nenhuma base bíblica. Aí no próximo slide a gente encerra o assunto e vamos partir para as questões. Portanto, o espírito humano não é o seu sopro ou sua respiração, mas a parte integrante do homem que, juntamente com a alma de modo distinto, porém inseparável, formam o nosso homem interior. Portanto, nós somos espírito, alma e corpo, no caso do crente. No espírito está a vida de Deus, que pode influenciar a alma e o corpo para que o crente viva de maneira correta para Deus. No caso do incrédulo, ele é alma, corpo, alma e espírito, ou seja, um corpo e uma alma presa ao pecado, amarrada ao pecado, porque o seu espírito está separado de Deus. Ótimo, ótimo, muito bom. Mestre Henrique, então vamos aqui, tem algumas perguntas. O irmão Emerson, ainda logo no comecinho, era 9h19, quando ele fez essa pergunta, ele faz essa pergunta aí. Como pode o ímpio ter imortalidade se é uma promessa para o crente? Quando a gente estava abordando a questão sobre a imortalidade da alma, né? Se a imortalidade seria uma dádiva divina, então por que é que o ímpio teria, né? Já que é uma dádiva, um presente de Deus? São dois conceitos diferentes. O homem tem imortalidade. Então, tanto o crente como o ímpio, seu espírito e alma não morrem. Agora, o crente tem vida eterna, que é diferente de imortalidade. O ímpio não tem vida eterna, tem imortalidade. Qual é a diferença? Imortalidade é simplesmente o fato de não morrer. E vida eterna é a qualidade de vida de Deus enxertada no nosso espírito. Então, o incrédulo tem imortalidade, mas não tem vida eterna, porque não tem a vida de Deus. Então, qualquer homem, ímpio ou crente, a alma e o espírito não morrem. Por isso que Jesus disse, não temeis os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer, isto é, sofrer, ser castigado no Guiena, tanto a alma como o corpo. Então, o ímpio vai ser castigado eternamente na alma e no corpo no Guiena, porque ele é imortal. Agora, o ímpio não tem a vida eterna, porque vida eterna não é viver para sempre. Vida eterna é ter a vida de Deus. Somente o salvo tem. Conceitos diferentes, né? A gente, durante o decorrer da aula, nós abordamos também sobre a questão de animais como uma alma vivente e o ser humano como uma alma dada por Deus, né? Aí, no meio desse contexto da questão lá dos animais, às 9h56, o Emerson fez uma outra pergunta que tinha a ver com essa questão dos animais. Irmão, como pode a jumenta de Balaão ter aparentemente sentimentos e lembranças, fazendo-a a argumentar com Balaão? Não eram aqueles sentimentos da jumenta, sentimentos reais? Ele pega aquele caso lá do Balaão, né? Ele fala assim, porque a gente abordou que o animal como alma vivente, ele não teria esses aspectos sentimentais, de raciocínio, juízo e tal, como o ser humano tem. Aí ele pergunta esse caso aí. Nenhum animal é desprovido de instintos que fazem com que eles tenham algumas reações que nós chamamos de sentimentos. Mas são reações dentro do campo biológico de uma carga genética já instalada em cada animal para que ele reaja de determinada maneira. Ali foi um milagre. Deus interveio, fazendo com que a jumenta falasse. Inclusive, esse texto aí é citado pelos céticos para mostrar que a Bíblia
é um livro fantasioso, exatamente porque não é de praxe um animal falar, muito menos uma jumenta, né? Que é tido como um animal de carga, simplesmente de trabalho, que não tem nenhuma especialidade em termos instintivas de interagir. Né? O único jumento e burro que eu conheci que fala era aquele que ensinava no sítio do Pica-Pau Amarelo, que dava até as aulas por Rabicó. É o único burro que eu já vi falar na minha vida. Então, aqui, no caso da jumenta de Balaão, foi um milagre, foi uma ação de Deus para repreender o profeta. Ora, se o diabo utilizou uma serpente, por que é que Deus não pode usar uma jumenta? Pois é, exatamente, né? Irmãos, os irmãos podem fazer mais perguntas. Até o momento, essas foram as duas perguntas. Teve uma pergunta, irmão, do irmão Jefferson. Temos aí uns 8 minutinhos, 10, né? É, a gente encerrar. E os irmãos podem fazer perguntas, tá bom? Teve uma pergunta do irmão Jefferson, mas eu vou deixar para o final do final, porque não tem a ver necessariamente com o ensino, mas é com a maneira como o programa vai continuar, né, nesse retorno da pandemia, né? Que já está havendo retorno aí, a Fortaleza já entra na fase 2, né, incluindo a igrejas que estão retornando cultos oficialmente em Fortaleza, algumas também na região metropolitana também já estão se antecipando e retornando seus cultos. Então, já, irmãos, a gente vai falar sobre isso. No entanto, eu acredito que hoje a grande maioria dos irmãos conseguiu compreender bem, né, essa distinção entre alma e corpo, entre alma e espírito, né? Realmente, hoje os irmãos comentaram bastante aqui, mas foi elogiando, né, assim, o trabalho, o estudo aqui do irmão, e graças a Deus por isso. Pastor Diego, ficou mais sintético, eu acho que conseguimos prender a maioria dos irmãos, né? Isso, estamos com 40 irmãos agora. Pois é, já vamos encerrar, então a nossa estratégia deu certo, né? Foi mais objetivo, eu também achei bem mais produtivo, né? Eu acho que o número pequeno de perguntas foi exatamente porque a gente conseguiu ir até o fim. Nos outros programas, o que é que acontecia? Eu estava explicando, aí vinha uma pergunta, aí interrompi o raciocínio, aí vinha outra pergunta. E coisas que o irmão poderia esperar para aprender com a minha explicação já se antecipou. Hoje não, né? Ficou tudo bem organizado. Eu acho que os irmãos entenderam bem o estudo de hoje. Ótimo, ótimo. E reiterando, os irmãos fiquem à vontade realmente para perguntar, né? Não tem problema em relação a isso. Mais 5 minutinhos aí. Isso, exatamente. Mestre Henrique, você falou que a gente ainda teria material para mais um programa nesse assunto da alma ou já é um próximo assunto? Não, no próximo domingo a gente termina o assunto da alma e aí eu convido os irmãos a não perderem de jeito nenhum, que aí nós vamos falar da imortalidade. Quando o homem morre, a alma dele vai para onde? O espírito. E fidaremos com a questão do lago de fogo. Né? Então, nós vamos ver prova na Bíblia de que a alma e o espírito subsistem à morte do corpo porque são imortais. Mas um tem a vida eterna e o outro apenas a imortalidade. Ótimo, ótimo. Mas o programa se encerra. Irmãos, eu também aqui dou a minha palavra, tá certo? Eu já converti os slides para 2 formatos. Eu vou experimentar, irmãos, dessa vez, quem está no nosso grupo aqui do WhatsApp, na minha lista de transmissão, não é grupo, é uma lista de transmissão, hoje eu vou experimentar diferente. Eu vou mandar o arquivo dos slides em PDF. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, alguns estavam com dificuldade de muitas imagens, né, se perdendo. Eu vou mandar em PDF. Quem quiser mandar a imagem depois, me manda uma mensagem separada, tá bom? Mas o arquivo em PDF fica um pouquinho mais também sintético na hora de carregar o arquivo para os irmãos, tá bom? Então, assim que acabar agora a transmissão, não se preocupe, eu já estou com esses slides aqui já convertidos no formato em PDF, e a grande maioria dos celulares, irmãos, eles abrem arquivo PDF de fábrica, então eu acho que praticamente ninguém vai ter nenhum problema com isso, tá certo? Outra coisa, né, assim, no nosso canal aqui, irmãos, a gente tem as estatísticas que o próprio YouTube gera, 96% dos nossos acessos são por celular, só 4% são acessos feitos através de Smart TV ou tablet, né? Então, como a maioria dos irmãos estão vendo a gente assim pelo celular, né? O slide ali na tela fica bom, mas ter o seu slide no seu celular fica melhor ainda. Né? Então, você também pode continuar acessando esse conteúdo, revisando, estudando. Ouça o programa novamente, depois em outro horário. E indique, né? Também esse programa para outros que, caso tenham dúvida, né? Se você falar, irmão, eu não sei como é que
a distinção entre alma e espírito, aí você mostra, você explica, né, o que você aprendeu aqui conosco, mas também não deixe de indicar essa série de programas também para pessoas que tenham dúvida, né, para que as pessoas também possam assistir e continuar a divulgar esse conteúdo, tá certo? Pois, mestre Henrique, eu acho que, assim, graças a Deus, no momento não temos mais nenhuma pergunta, e eu vou passar a pergunta do Jefferson, né, que é a pergunta sobre a questão da estrutura. Ele perguntou como é que a gente vai ficar com o horário do programa Conversa Bíblica, já que as igrejas nessa semana, somente em Fortaleza, já estão retornando, né, ao culto, né, e realmente 9 horas, dia de domingo, 9 horas da noite, ainda tem muitos irmãos que estão terminando o culto, né, e esses irmãos não queriam perder essa interação ao vivo. E aí, o que você acha? Vamos experimentar um horário dia de sábado, qual seria o horário? A gente já estava conversando sobre isso, irmãos. Eu, o mestre Henrique, viu? A gente já estava realmente até pensando nessa questão do retorno. Pastor Diego, eu acho o sábado ideal, eu acho que não teria solução de continuidade, até porque as programações nos sábados, elas são assim, como é que se diz, esporádicas, né? É diferente do culto do domingo, que é uma programação oficial. Eu gostaria que o pastor fizesse uma enquete no decorrer da semana sobre o horário, se 21 horas ou 21h30. Mas o sábado fica ideal. Por exemplo, o meu curso de soteriologia, de 15 em 15 dias, termina 17 horas, estou estourando 17h30, né? Quando tem cruzadas, não é todo sábado, não é a maioria que vai, então eu acho que não atrapalharia a continuidade do programa, do Conversa Bíblica. O que não pode é parar, né? Porque já virou tradição, é algo que tem feito a diferença na vida dos irmãos em termos de um conhecimento sadio, não só dos irmãos Moriá, mas muitos irmãos de fora também estão sendo agraciados com esses conteúdos. O programa fica disponível, é visto depois, eu tenho percebido que tem muitas visualizações de pessoas aprendendo de maneira correta, e essas almas estão sendo encaminhadas para o evangelho sadio. E é esse o nosso objetivo, fazer com que você aprenda de maneira correta. Hoje, por exemplo, você aprendeu para a sua vida prática, que se você quiser ter vitória, você pode, porque o seu espírito está vivificado e tem a vida de Deus nele, a não ser que você não seja crente, só frequentador de igreja. Mas se você nasceu de novo, o Espírito Santo imprimiu do teu espírito a vida de Deus. Então você pode vencer qualquer dificuldade que você tiver se você der espaço. Então isso é um efeito prático diferenciado, porque por aí as lives é para promover o homem, é uma pirotecnia, é uma coisa assim fantasiosa, mas se você for perguntar o que resultou em praticidade para a vida daquelas pessoas, praticamente nulo. Então eu proponho sábado, a gente faz a enquete na semana, se 21 horas ou 21h30. 21h30 não daria problema. Por quê? Porque no domingo ninguém vai trabalhar. E aí a gente mantendo esse tempo de 1 hora e meia, não vai ser cansativo. Porque hoje não está sendo cansativo, está sendo bem objetivo. Eu acho que nós escolhemos ou acertamos na estratégia certa. Ok. Pois, irmãos, então, assim, durante a semana, eu vou ficar atento à opinião dos irmãos aí sobre sábado, a gente fazer 21 ou 21h30, tá bom? Os irmãos podem me responder no privado, os irmãos que estão no grupo no WhatsApp. Os irmãos que estão na lista de transmissão do WhatsApp são os irmãos cadeiras cativas, são os irmãos que sempre estão nos acompanhando. Então, assim, eu espero aí a resposta de vocês, tá bom? Sobre a questão do... E eu vou lembrá-los enviando uma pergunta sobre isso. E aí a gente já pode ver se durante a semana a gente vai colocar no sábado ou essa semana a gente já volta a fazer no sábado, né? Porque no domingo as igrejas já estarão funcionando, né? Pois então nessa semana já é certo que faremos o sábado. Vamos ver só ajustar, afinar mais essa questão do horário. Mestre Henrique, assim, aqui o irmão Emerson está perguntando a respeito da questão, uma pergunta sobre a imagem. Se os anjos, vou dar aqui, os anjos têm algo que os assemelha à imagem de Deus ou isso só está restrito ao homem? Porque como eles são seres espirituais, eles têm imagem e semelhança de Deus neles, assim? Tem algum aspecto ou não? O único aspecto que eu consigo encontrar nos anjos é a liberdade de escolha. Porque o nosso Deus é um Deus livre, né? Ele escolheu nos amar, ele, portanto, não faz nada que não seja da sua livre vontade. Os anjos são livres.
para escolher. Uhum. Aliás, foi essa a lógica da queda, né? Alguns anjos não guardaram o seu estado original, escolheram pecar contra Deus, no caso de Satanás e os anjos que o seguiram, e outros anjos guardaram o seu estado original, que são chamados anjos eleitos. Agora, a imagem e semelhança de Deus, os anjos não têm, porque somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se o homem não tivesse pecado, tivesse continuado na comunhão com Deus, ele atingiria um estágio tal de perfeição que a sua sabedoria seria incalculável. Mas por causa da queda, o homem ficou limitado a 10% do seu QI, enquanto ele poderia chegar no ápice se não tivesse pecado contra Deus. Então, ele seria, inclusive, talvez mais esperto do que os anjos nesse sentido. Mas por causa da queda, ele se tornou inferior aos anjos, que, por ser seres espirituais, possuem uma capacidade melhor do que o homem em termos de inteligência, de estratégia para agir. Agora, eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus, só o homem. Ótimo. O evangelista Cleito também pergunta, mestre Henrique, a maior evidência da volta de Cristo é a apostasia? Eu acho que o mestre Henrique já falou isso quando a gente estava falando sobre os sinais que antecederiam a grande tribulação, né? Foi. E o foco principal, né? E tem um vídeo lá no meu canal, será esta a geração do arrebatamento, onde eu explico que as duas evidências da volta de Cristo é a questão moral, porque será semelhante aos dias de Noé, e a apostasia. São essas duas coisas. Falando no meu canal, peço aos irmãos aí que não são inscritos, que se inscrevam. Graças a Deus, já está com 294 inscritos. Um canal pequeno é muita gente. Eu não estou atrás de fã. Eu quero pessoas que aprendam a palavra de Deus. Fã deixa para os ídolos do mundo. Sou apenas um humilde servo de Cristo que gosta de ensinar a palavra de Deus. Então, divulgue mais o canal, assista os vídeos, que é para mais pessoas serem atingidas. E graças a Deus, pessoas têm sido tocadas com a palavra de Deus. Inclusive, eu até, agora aqui conversa com o Mestre Henrique, eu tive até algumas ideias para o canal do Mestre Henrique, assim, para ele ficar cada vez mais, eu acho que assim, mais didático. Eu estava pensando, Henrique, em pegar os teus vídeos e dividir ele por playlists, por tema, porque eu vejo que tem certos vídeos que você faz por tema, né, em sequência. As listas de reprodução ajudam bastante até a pessoa, assim, navegar pelo teu canal e mais ainda, entendeu? As listas de reprodução. Porque eu acho que ele não tem playlist ainda, né, no teu canal? Pois, meu querido, me ajude, porque nesses termos de tecnologia eu só sei o básico do básico. Colocar a câmera, o microfone e falar. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço. Tá, pronto, eu vou fazer isso aí para você. O pastor Dilário faz uma pergunta aqui, quando ele fala aqui o seguinte, ó. Paz do Senhor para todos. Dizemos que a alma é a sede das emoções e o espírito é a parte que se comunica com Deus. Essa ordem parece estar invertida em Lucas 1, 46 e 47, que é o magnificar de Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O fato de ela ter dito, né, numa ordem ou outra, isso altera alguma coisa? Acho que não, né, mestre? Não altera. O que importa é que o nosso espírito, ele sente emoções, sente angústias no nível mais elevado, enquanto que a nossa alma sente essas coisas, mas no campo existencial, ligado à questão dos sentidos, ligado ao corpo. Então, os sentimentos do espírito são mais elevados, porque é a parte que nos liga com Deus. Mas a ordem não altera, não. Altera não, a função de cada um. Pronto. O Adeliano, ele tá fazendo pedido pro teu canal, ó. O Adeliano Soeiro. Eu acho que ele é lá do Mucuripe, se eu não me engano. Posso estar equivocado, mas eu acho que ele é do Mucuripe. Ele queria sugerir ao mestre Henrique, saindo do assunto atual, falar no Meditações Ventura sobre o ganho e perda de galardão. Seria um belo tema para poder ser esclarecido. Então fica aí o pedido, pronto, viu? Pedido aceito. Eu vou falar... No próximo vídeo eu vou falar sobre a inerrância da Escritura no Antigo Testamento, que foi uma sugestão do meu filho Herbert, e aí o próximo eu abordo a questão do galardão. É uma boa temática, sim. Salvo engano, um outro irmão já havia me pedido, o irmão Nilcim, lá do Siqueira, e aí me tocou aqui a mente que esse pedido já havia sido feito, agora só foi reforçado. Amém. Irei gravar um vídeo, sim, sobre isso. Amém.
Irmãos, e outra coisa, para a gente encerrar, eu e o Mestre Henrique, nós estamos aí se planejando para um programa especial falando sobre a questão de tradução bíblica, né, Mestre Henrique? A gente vai abordar aí Vai algumas ser um traduções e tudo programa mais. imperdível e mais interessante ainda, porque nós teremos a participação do irmão Luiz Souza, o Capitão Exatamente. América da Moriá. Exatamente. O irmão A gente Luiz tá programando. é perito em grego, ele vai dar uma grande contribuição. A minha parte vai ser mais na questão teológica, mas ele é que vai fazer uma diferença trazendo o grego, ele é muito conhecedor. Amém. Graças a Deus. Pois, irmãos, finalizamos aqui. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer agora a oração final, pedindo graça a Deus, para que o Senhor continue abençoando a igreja, abençoando o Mestre Henrique na sua disponibilidade de nos ajudar. Continuarmos esses programas, fazer esses programas cada vez mais uma tradição abençoada para a igreja do Senhor. Com certeza os ensinos aqui ministrados vão edificar muito. Eu lembro que, eu acho que foi 20 anos atrás, né, Mestre Henrique, quando fazíamos, eu estava com 15 anos de idade, eu ficava acompanhando ali, seguindo ali no pé do pastor Janda, e o pastor Janda me levando para Ceará Rádio Clube, e era o pastor Janda que fazia o programa, né, com o Mestre Henrique, tá lembrado, Mestre Henrique? Na Ceará Rádio Clube? Sim. E era uma bênção, né, e tudo mais. Eu tinha 15 anos de idade, eu ficava ali só auxiliando, às vezes atendendo telefonema. Os irmãos realmente ligavam muito, Mestre Henrique, era uma época muito boa, os irmãos ligavam bastante. As perguntas eram por telefone, né, quem atendia geralmente era eu anotava, passava, aí o pastor Janda me chamava para eu falar uma coisinha assim, só para poder não deixar de participar ali. Foi uma época muito maravilhosa. Essa época tanto me marcou que hoje a gente aqui, pela graça e misericórdia de Deus, estamos fazendo de novo, né? E tendo um alcance muito maior, inclusive, né, do que naquela rádio. E esse programa está resgatando a Moriá Raiz, né, que é uma Moriá apologética. E hoje a realidade é essa das redes sociais. A gente não pode fugir disso. Na medida em que a sociedade avança, a tecnologia avança também, e é o que o mundo é nesse contexto atual, totalmente tecnológico. O anticristo vai pegar um mundo tecnológico, o anticristo vai usar a tecnologia, né, o sinal, a marca da besta, dentre outras coisas. Então, é uma realidade que nós não podemos fugir dela. E temos feito a diferença dentro desse contexto das redes sociais, trazendo o evangelho puro e simples. Porque o que tem de pseudo-sábios, de homens que querem aparecer, não dá no gibi, como diz o ditado popular. Mas o nosso alcance são de pessoas sinceras, isso me deixa muito feliz. E hoje eu estou muito satisfeito, porque eu acho que a estratégia, assim, trouxe mais alento ao entendimento dos irmãos. Tinha hora que eu ficava aperreado quando vinha muita pergunta no meio da explicação, e tinha uma hora que a mente já estava para lá de Bagdá. Hoje não. Foi bem tranquilo e vamos continuar assim. Amém, tá certo. Mestre Henrique, vamos fazer diferente hoje. Faça a oração final, agradecendo a Deus por esse programa. Nos despeça na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos orar a Deus e já agradecendo aos irmãos, né, a audiência, a presença, porque nós trabalhamos para vocês. Se não tiver ouvinte, não tem sentido, né? Então vamos lá. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo no qual a tua palavra, de maneira simples e orientada pelo teu Espírito, foi ministrada. Que ela possa, Senhor, ter um efeito prático no coração de cada irmão, no meu coração, no coração do pastor Diego, que esse estudo possa nortear cada crente para a percepção de que, tendo a vida de Deus no seu espírito, ele pode vencer e lutar melhor contra o pecado. Nos despede em paz, Senhor, e que amanhã tenhamos um dia de vitória nos nossos afazeres, que a tua mão poderosa possa nos livrar do laço do passarinheiro e dos ataques de Satanás. Sê conosco todo dia, enquanto não chega o dia de tu nos levar para o céu. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem até próximo programa, se Deus quiser, já no sábado. Vamos só refinar a questão do horário, tá bom? E até amanhã com mais um programa Voz da Palavra, em nome de Jesus.
E a paz do Senhor, pastor Diego, e Deus abençoe a tua família ricamente. Amém. Paz do Senhor.